E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aí para comentar este pequeno pós-jogo aí de Santos e Guarani. Guarani e Santos aí, jogo com torcida única, onde o Santos acabou vencendo aí no finalzinho. O time de Gesualdo aí consegue a sua primeira vitória na era Gesualdo. Santos que jogou aí praticamente 45 minutos, mais de 45 minutos com um jogador a mais, mas dentro de campo aí o Santos deixou muito a desejar, principalmente com um homem a mais, né? O Santos muito aquém daquilo que a gente viu na temporada passada. Está certo aí que o técnico não é o mesmo e tudo mais, mas o Santos está devendo muito futebol aí e de fato o Santos sente muita falta do Sampaoli. Pelo menos a base que o Santos tinha não tem mais, né? É muito estranho ver esse Santos jogando, porque perdeu muito em relação ao final do ano passado, não é nem no início do ano passado, e sim a menos de um mês. O Santos está totalmente diferente daquilo. Tá certo que tem um trabalho de Gesualdo aí, que está no começo, mas né, a gente analisando analisando só um pouquinho do que o Santos apresentou nessas duas partidas, o Santos está muito aquém daquilo que terminou o Campeonato Brasileiro, defensivamente e ofensivamente, e está começando o trabalho do zero. Tem outros problemas agora que acabam afetando aí diretamente e indiretamente a equipe do Santos, como convocações para seleções, como lesões de jogadores importantes. Então o Santos sofre muito com isso. O Santos abriu o placar logo no início do jogo, aos 22 minutos, né? Numa boa trama aí, uma bola cruzada, e o Arthur Gomes aí fazendo o gol. Arthur Gomes que teve a oportunidade, primeiro jogo como titular, e acabou aí fazendo o gol que deu início à vitória da equipe do Santos. Mas né, o Santos em si que entrou em campo foi um pouco diferente. Entrou em campo com com o goleiro Everson, Pará, Luiz Felipe e Luan Pérez, com o Felipe Jonathan, na verdade, na lateral esquerda, com Carlos Sanches, Alisson e Diego Pituca no meio, e na frente Arthur Gomes, Sacha e Raniel aí sendo usado como titular. Santos que perdeu mais uma opção para para a partida, que foi o Marinho aí, Marinho com lesão. Fora ele, ainda tem os dois zagueiros em teoria titulares da equipe do Santos, que também não podem jogar. E o Caio Jorge também, que buscava uma oportunidade aí na equipe principal e acabou não tendo essa possibilidade, já que já iniciou o ano e o seu primeiro jogo foi com lesão. Os jogadores que o Santos perdeu aí são o Marinho, Caio Jorge, Lucas Veríssimo e Felipe Aguilar. Os dois últimos aí se lesionaram no jogo contra o Bragantino, nessa primeira rodada do Paulista, que o Marinho teve uma fratura no pé esquerdo, né, vai ficar aí mais de um mês parado. E o Caio Jorge teve um entorse no tornozelo e também não é muito grave, mas não se tem um prazo pré-definido para o seu retorno. Além deles, o Lucas Veríssimo e o Felipe Aguilar, os dois zagueiros em teoria titulares do Santos, eles estão afastados do Santos por causa de lesão, um com estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, que é o caso do Veríssimo, e o Aguilar aí está com um edema no joelho, e os dois estão sob análise, mas sem previsões de retorno. E além desses aí, o Arthur Gomes também sentiu aí um incômodo na perna, não conseguiu continuar. Ele disse na saída do campo que sentiu, a saída do primeiro tempo, que sentiu um incômodo ali, um nó
na perna, até mesmo antes de fazer o gol. Depois ele fez o gol, passado um tempo acabou saindo da partida. Santos que poderia ter perdido outro jogador, né? Já com a entrada que levou a expulsão no segundo tempo, o jogador da equipe do Guarani veio com a sola alta, o Dirceu, e acabou aí pegando o jogador do Santos, que ficou com a marca das cravas da chuteira do jogador, e por isso o jogador foi expulso direto. Mas comentamos aí alguns detalhes aquém do jogo, e o jogo em si, o Santos começou o primeiro tempo muito bem, teve uma boa atuação, não tem como dizer que o Santos não atuou bem, ele atuou bem, conseguiu criar jogadas, propor um pouco o jogo, enfrentando o Guarani que na primeira rodada goleou, né? O líder do grupo do Corinthians até o momento, mesmo com o empate ainda é líder do grupo do Corinthians, e acabou culminando aí que mesmo com a expulsão de um jogador no segundo tempo, o Guarani não sofreu tanto sufoco assim do Santos. O Santos criou algumas oportunidades no primeiro tempo, teve chances de fazer o gol, mas a única chance efetiva de fato da equipe do Santos foi o lance do gol, onde de fato deu trabalho para o goleiro e de fato a bola chegou com perigo no gol, né? Muitas bolas passando ali próximas do gol, um chute ou outro que o goleiro teve de fazer intervenções, mas nada tão avassalador que fizesse com que a torcida do Santos ficasse feliz. Torcida essa que não pôde comparecer ao jogo devido aí a problemas por causa dos bandidos aí do futebol, que se dizem torcedores, vão atrapalhar o espetáculo, e isso se estendeu ao interior aí, tanto Guarani e Ponte Preta também são jogos onde não terá torcida visitante. Então aí, pelo fato do jogo ser em Campinas, mando do Guarani, não pode ter torcida adversária, que a torcida do Santos não pôde comparecer. A torcida do Guarani foi em peso, apoiou bastante e viu aí o Guarani conseguir o seu gol, né? Também numa criação aí, um cruzamento na área, a cabeçada para o meio, e o jogador da equipe do Guarani sozinho, o Everson saiu caçando borboleta no lance. Você vê no lance, ele tentou ir no... Ele não atacou a bola, ele foi buscar lá num ponto futuro. Dá pra ver isso no replay, ele errou o tempo da bola. Ele tentou buscar a bola num lugar onde o zagueiro já estava se antecipando. Ele teria que tentar antecipar e não tentar finalizar o lance, né? Pelo fato disso, acabou tomando o gol de empate do Guarani, mesmo com um a menos, né? Que isso é depois da expulsão. O Guarani teve mais oportunidades, criou mais chances usando os erros da equipe do Santos. O Santos ficou quase que completamente neutralizado no segundo tempo. O Guarani tomou as ações praticamente do jogo, mesmo com um a menos, se mostrou bem superior à equipe do Santos. Santos devendo muito na troca de passes, criação de jogadas, né? Ainda tentou mexer, o técnico Gesualdo tentou mexer na equipe, colocando o Uribe. Depois ele também colocou aí o Thailson. Além do Uribe, ele colocou o Jean Mota e o Thailson. O Thailson foi o último, mas o destaque positivo foi a entrada do Jean Mota, que deu uma acalmada nesse meio de campo da equipe do Santos, né? Saídas de Raniel, Diego Pituca e o Arthur Gomes, e isso deu uma modificada, né, na equipe, né? O Uribe entrou no lugar do Arthur Gomes, o Jean Mota entrou no lugar se eu não me engano foi do Pituca, acho que foi do Pituca. O Jean Mota entrou no lugar do Pituca e depois o Thailson entrou no lugar do Raniel. Mas a entrada do Jean Mota deu uma qualidade diferente à equipe do Santos, que conseguiu ser mais efetivo. E no lance infantil do zagueiro Pablo aí, que acabou fazendo um gol contra, que deu aí o empate para a equipe que deu a vitória para a equipe do Santos, né? Ele foi, o jogador do Santos tentou fazer um cruzamento no último lance da partida praticamente,
e o jogador meteu a mão na bola, sendo infantil aí, tentou simular que a bola acertou a barriga e tudo mais. O árbitro acabou nem dando o cartão amarelo, mas por causa dessa falta que foi na linha de fundo, o jogador levou perigo ao seu time e o que aconteceu? O Jean Mota foi para a batida da falta, arriscou um chute direto para o gol, mesmo a bola estando próximo à linha de fundo. Ele arriscou um chute direto para o gol, a bola pegou na trave e foi para o outro lado, onde o Pablo tentou tirar a bola com o lado externo do pé, mas acabou pegando no bico e a bola entrou pro fundo das redes. Um gol contra aí, assim, que foi explícito, né? Um gol contra explícito. A jogada do Santos foi num buraco vazio, aonde era para o centroavante estar ali. O Uribe não estava naquela posição, não aproveitaria o lance, mas o zagueiro do Guarani acabou finalizando a bobagem que começou fazendo no início da jogada. O Santos está devendo muito ainda, mas uma vitória que pode acalmar um pouco aí os ânimos dos jogadores do Santos. Por quê? Porque isso pode acalmar o ambiente santista, que já não vinha tão bem, ainda mais com um resultado não tão bom, não tão expressivo contra o Red Bull Bragantino. Contra o Guarani também não jogou bem, não deixou muitas brechas, principalmente com um homem a mais, que é o mais grave dessa situação. E o jogo em si do Santos foi um jogo pragmático, um jogo fácil de ler, e sem a individualidade de alguns jogadores, isso pesa muito. O Santos sentiu muito a falta do Soteldo, sentiu muito a falta do Marinho, que são jogadores agudos que chegam na linha de fundo. Entrou o Thailson no final do jogo, mas que não deu tanta mobilidade assim para a equipe do Santos. Os números do jogo aí mostram que foi um jogo parelho nas chances criadas, né? O Santos conseguiu 5 chutes no gol contra 4 do Guarani e foram chances criadas 11 do Guarani contra 17 do Santos, ali um parelho. O Santos ficou com mais posse de bola, né? Como era de praxe da equipe do Santos do ano passado, mas para esse ano também o Gesualdo busca isso, ficou com um pouco mais de posse de bola, acertou muitos passos, mas muitos desses passos simples, sem muita objetividade da equipe do Santos, que é o que vem faltando para essa equipe nesses últimos jogos. Cometeu poucas faltas, 8 contra 14 da equipe do Guarani. Foram 2 cartões amarelos contra o Santos, contra 1 do Guarani, um vermelho para o Guarani, 2 impedimentos contra o Santos e 4 escanteios para o Santos contra 3 do Guarani. Esses são os números do jogo, mostra o Santos com mais posse de bola, mas menos objetividade, que é o que falta para essa equipe do Santos. O Santos do ano passado, não é nem colocando o São Paulo em si, mas o Santos do ano passado ficou no ano passado. Esse outro Santos é um novo Santos. E o Santos, se continuar fazendo trabalhos dessa forma, perderá muito aí no decorrer de qualquer trabalho que venha tentar. Porque em 2018 foi um trabalho, terminou o ano, começou um outro trabalho do zero em 2019. Terminou o ano de 2019, começou um outro trabalho do zero de 2020. Não se trouxe nada do ano anterior para o novo ano. É isso que falta para a equipe do Santos, uma continuidade, não de trabalho, mas sim de estilo, de forma de jogar. É isso que falta para o Santos, manter uma base. O Santos tinha uma base no ano passado que precisava só ser mantida ou ser reaproveitada com pequenos ajustes aí para um esquema onde o São Paulo usava mais ou menos o mesmo esquema que o Gesualdo usa, que os jogadores são os mesmos, as posições são as mesmas, o que muda é só a forma como esses jogadores se põem em campo, né? Como eles atuam em campo. O esquema continua com a linha defensiva com 4 jogadores, como tinha a equipe do Santos, um meio com 3 caras ali para criarem a jogada e 3 homens à frente. O mesmo esquema que o São Paulo tem, porém
com essa permanência dessa linha defensiva com 4 jogadores, com 3 homens no meio e 3 atacando. Essa é a única diferença do esquema do São Paulo, mas parece que mudou muita coisa. Não tem tabelas, não tem infiltrações. Santos, muitos jogadores parados, muitos jogadores sem vontade de querer definir uma jogada, como é o caso aí, ouvindo no rádio que o Uribe quis deixar em 3, 4 oportunidades um quarta-luz para quem vinha de trás. O centroavante, propriamente dito, não queria finalizar para o gol. Buscou participar indiretamente de uma jogada do que tentar defini-la. Por mais que definisse para cima ou definisse para fora, mas tentasse definir. Uma oportunidade que ele vem buscando desde o ano passado, desde quando chegou no Santos, e não aproveitou. Thailson, pouca oportunidade. Eu não sei se o Gesualdo pensa em segurar um pouco mais para não perder o jogador devido a uma fase não tão boa da equipe do Santos neste momento. Mas espero que o Santos consiga pelo menos voltar até aquela base que tinha no ano passado. Tinha uma base rápida, envolvente, e esses mesmos jogadores que estão aí são jogadores que estavam no ano passado. Tirando tirando os 2 extremos do ataque, o resto é o mesmo time. Então, o que mudou tanto assim que o Santos caiu no esquecimento, caiu no limbo e teve que começar tudo do zero, começar tudo do início da cartilha, né? O Santos está devendo muito aí nesse início de temporada. Venceu sem convencer nem um pouco. Tem como próximo jogo aí a Inter de Limeira na próxima quinta-feira, 7h15, na Vila Belmiro, e depois tem um clássico contra o Corinthians. Está certo que é início de temporada, mas vai enfrentar um time considerado pequeno, né, que pode ser que o Santos consiga aí a sua segunda vitória, mas depois já tem um clássico. Esse clássico pode marcar aí uma sequência positiva do Gesualdo ou um decréscimo gigantesco da equipe que ainda está em formação, uma equipe base que ainda está em formação. Muito aquém daquilo que se imaginava da equipe do Santos para 2020. O Santos que terá Libertadores em 2020, não se esqueçam disso. O Santos disputará Libertadores, onde tinha um time envolvente, um time rápido, um time de inteligência no meio de campo e ofensivamente era um time que criava muito. Esse time do Gesualdo não é nada disso, ou pelo menos ainda não conseguiu ser nada parecido com o time de 2019. Então, aparentemente, São Paulo foi embora e levou com ele os 11 jogadores da equipe do Santos. É o que parece, porque o Santos perdeu poucas peças compradas no ano passado. Jorge já não estava mais na equipe principal e dificilmente continuaria depois do incidente com o Sacha. E fora isso, ainda tinha o caso do Gustavo Henrique, que saiu da equipe do Santos, foi pro Flamengo. Mas a base do Santos ainda é a mesma, tirando os 2 zagueiros, tá, mas o resto são jogadores que já estavam no elenco. E o Santos não consegue, no meio de campo, criar jogada. Não é que tipo a bola chega no ataque com qualidade e os caras que estão ali novos não conseguem definir. Não, a bola não consegue ter mais a qualidade de infiltração, de abrir possibilidade de passe, abrir criação de jogadas. Isso que acabou no Santos. O Santos não tem mais isso. O Santos aí tem muito a percorrer e tem que correr muito atrás se quiser, de fato, no dia 3 de março, iniciar uma trajetória vitoriosa na Libertadores. Se continuar da maneira que está, é bem capaz de que o Santos não passe nem da primeira fase da Libertadores. Mas se vocês concordam ou discordam, deixa aí nos comentários, deixa a opinião de vocês, responderei vocês. Agradeço muito a atenção de todos, peço desculpas aí, o vídeo saiu um pouco depois aí, depois da meia-noite. Estou terminando de gravar esse vídeo agora, são meia-noite
meia-noite e 6, meia-noite e 7 para ser mais exato. Então peço desculpas aí, saiu um pouco mais tarde. Não fiz live porque não acompanhei de fato totalmente o jogo, vi os melhores momentos, ouvi o rádio, vim ouvindo no rádio do trabalho para casa e foi o que se deu para perceber do Santos. Eu ouvi o segundo tempo inteiro do Santos e parecia que quem estava com um homem a menos era o Santos e não tem cabimento ver esse Santos comparado a um mês atrás, que o Santos estava voando, mesmo no final de temporada, e os mesmos jogadores sumiram nesse início de temporada. Mas deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Concordam ou discordam? Deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Muito obrigado mesmo pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.